Olá, amigos, olá, amigas. Estamos aí agora iniciando aí mais um módulo, né, do nosso treinamento, né, que é um curso aí de robótica educacional. Esse aí já é a nossa terceira aula do módulo, né, recapitulando. Nós fizemos uma primeira aula aí que foi uma revisão aí de conceito de eletricidade, né. Depois nós fizemos uma aula que foi uma revisão de conceitos de materiais, né? Onde nós abordamos materiais condutores, materiais isolantes e materiais semicondutores, né? Hoje, então, a gente já tem uma noção legal, né? Sobre tensão, resistência, corrente alternada, corrente contínua, né? Vimos aí que a engenharia utiliza muito gráfico, né? Para fazer análise, né? A grande diferença aí da engenharia para a matemática pura e aplicada, né? Que na engenharia a gente pode, diferente lá dos matemáticos, fazer algumas aproximações para conseguir contornar alguns problemas e chegar a soluções que são viáveis no mundo real. E às vezes o matemático não, né? Ele tem que estudar as coisas num contexto mais amplo. Conforme combinado, né, nós vamos agora passar por um treinamento de... Esse módulo a gente vai falar sobre gerência de projetos, algumas ferramentas que a gente utiliza na engenharia, né? Vocês vão ter alguma noção aqui que pode ajudar vocês aí a acompanhar, né? E desenvolver projetos mais complexos na área de robótica. Então o objetivo dessa aula é a gente mostrar essas ferramentas e ver alguns conceitos de produtos, né? Que às vezes a gente vê, né, um aluno desenvolveu alguma coisa, né? Pô, mas vamos botar isso para vender, vamos vender, né? Será que colocar um produto no mercado é simples assim, né? Como é que a gente pode fazer? Como é que a gente pode buscar mais ensinamentos, mais informações para que isso aconteça, né? E como é que a gente vai, então, poder ali utilizar essas ferramentas que é utilizada na engenharia, né? Ferramentas essas que estão utilizadas em projetos de pequeno porte, até projetos de plataforma de petróleo, projetos de navio. As ferramentas são as mesmas, né? Claro que na engenharia a gente utiliza de uma forma um pouco mais detalhada, né? Mas que não impede que no dia a dia a gente utilize uma ferramenta dessa para fazer um churrasco. Exatamente. A gente vai ver um exemplo de uma ferramenta de gerência de projeto utilizada para você fazer aquele churrasco com os amigos no fim de semana. Então, quer dizer, é uma coisa legal, né, para os professores aprender, dominar bem, e daqui a pouco nossos alunos também, para quando eles estiverem sozinhos desenvolvendo os seus projetos, né, eles conseguirem se organizar melhor. Tá? Então, nós vamos abordar alguns temas aqui. Essa aula ela está dando aquele relax aí um pouquinho da parte técnica, né? Que após essa aula, né, a gente vai ter dois módulos aí de mecânica e de impressão 3D, ok? Então vamos nós lá falar um pouco aí desse tema aí dessa aula. Bom, a primeira coisa que eu quero tratar é de um tema que a gente vai falar aqui, que é da multidisciplinaridade, né? O que é uma coisa multidisciplinar? O nosso robô, né? O nosso projeto lá de robótica, ele é um projeto monodisciplinar? Será que apenas com uma tecnologia eu consigo construir meu robô? É claro que não, né? A gente já percebeu que com uma tecnologia apenas não dá para a gente fazer o nosso robô, né? Então a gente nota ali, né, que um projeto multidisciplinar, olha a definição que a gente tem aí, né, de um site da internet, né, que eu achei legal lá. Multidisciplinar significa reunir várias disciplinas em busca de um objetivo final. Multi é uma palavra de origem latina, né, multus, que significa múltiplo, ou seja, aquilo que abrange muitos fatores. Exemplo, multicelular, que tem
muitas células, multicolor, que tem muitas cores, multiforme, tem muitas formas, né? Então, multidisciplinar, em resumo, significa reunir várias disciplinas em busca de um objetivo final. Será que o nosso projeto de robótica ele é multidisciplinar? É claro, né? Aqui vocês já estão estudando, né? Já estudamos aí eletrônica, estudamos materiais, né? O iniciozinho de eletricidade, né? Agora estamos falando de gerência de projeto, de produtos. Já vai ter 2 módulos de mecânica e impressão 3D. Logo após isso, a gente vai entrar agora na eletrônica, efetivamente, né? Para depois ir para a área de computação, né? Então, quer dizer, o meu robô ele é um dispositivo totalmente multidisciplinar. Eu tenho diversas tecnologias, né, aplicadas para que eu consiga fazer um robô. Talvez isso seja um grande desafio aí, né, que chama tanta atenção das pessoas e dos nossos alunos, né? Aqueles alunos que ficam presos só ao giz, né, ao quadro e ao giz, né? Ele começa a ver agora que com o esforço dele ali ele pode criar peças, ferramentas, né? Coisas que se movimentam, que interagem, que façam alguma coisa, né? Através de sensores, como é o funcionamento do corpo humano, né? A gente tem ali, né, os nossos sensores, né, auditivos, né, orelha, visão, paladar, olfato, né, nossos sentidos, né, que nada mais são que sensores, né, que levam informação para o nosso cérebro. E nossos robôs aí, né, numa escala muito diferente, né, são isso, né? Então eles são equipamentos totalmente multidisciplinar. Então e agora, né? Como é que a gente faz, né? Se isso é multidisciplinar, eu só estou ensinando na minha robótica eletrônica e computação, né? Mas olha só, hein? Para o meu robô ficar legal, para ele funcionar, ele tem que ter mecânica, eletrônica, informática, muitas coisas. Mas esse conceito de disciplina multidisciplinar, de produto multidisciplinar, ele está em tudo, né? Se a gente parar para perceber um computador, ele é um dispositivo multidisciplinar, né? Tem a parte de eletrônica, mas ele tem uma parte de design, né, que é muito importante. E geralmente as pessoas, né, não avaliam muito tecnicamente nada, né? A gente acaba comprando pelo olho, né? A gente vê lá aquele computador, né? Se o cara caprichou no design, fez um negócio legal, né? É um i7, mas você não entra lá em muitos detalhes técnicos, né? Será que o nosso robô é diferente? Será que se a gente caprichar no design do nosso robô, ele vai fazer muito mais sucesso aí para fora? Vamos ver, né? Vamos então dar uma olhada nesse mundo multidisciplinar, onde agora a gente não vai excluir mais ninguém, né? A gente vai ter que incluir pessoas que gostam de outras disciplinas que não são eletrônica e computação. E a gente vai ver que muito projeto, talvez eles sejam a parte mais importante do projeto. Ok? Bom, dentro dessa tecnologia, dentro dessa ação multidisciplinar, nós temos vivido aí, vivenciado no mercado, né, uma convergência de tecnologias, né? Então, né, a gente viu aí um pouco tempo atrás, né, que nasceu aí a mecatrônica, né, quando juntou aí a mecânica com a eletrônica, né? Aí daqui a pouco, né, só a mecatrônica, a eletrônica com a mecânica não estava resolvendo bem. Tivemos que juntar os computadores, né? Então virou essa coisa que a gente está falando aí, né, de robótica, né? Então, quer dizer, né, a gente vê nesse quadro abaixo ali, né, que a mecatrônica ali, né, reuniu eletromecânica com eletrônica, com mecânica, com CAD, né, com tecnologia de desenho assistido por computador, controles digitais, software, circuito de controle, controles, microcontroladores. Então, quer dizer, foi uma gama enorme de coisas, né, para a gente gerar essa tecnologia junto, né? Então, a gente tem que ter em mente, né, que hoje o mundo ele é totalmente multidisciplinar, ok?
Bom, mas vamos fazer aqui uma reflexão. Jefferson, ciências exatas, só ciências exatas que estão nisso aí? Múltiplas ciências exatas, eletrônica, matemática, computação? Parou por aí? É só isso, então, que vai me ajudar a construir produtos e serviços? Que vai me ajudar a construir o meu robô? E aí, hein, gente? O que vocês acham, hein? Será que é só isso? Bom, então vamos lá. Vamos imaginar aqui, né? O que vamos fazer para introduzir na ciência os alunos que não gostam, então, de mecânica, de eletrônica e de software? Eles vão ser excluídos nesse nosso programa? Então, o cara lá, ele, poxa, não gosta de mecânica, de eletrônica, de software. Ó, você não pode ir lá na nossa aula de robótica, não, porque isso é uma aula de alta tecnologia, então você não está apto para isso. Será que isso vai ajudar a gente a produzir robô? Será que os nossos robôs vão ficar legal se a gente agir dessa forma? E o mundo não é deles também? Será que com isso a gente vai estar praticando alguma exclusão tecnológica nas nossas escolas? Quando a gente deixa alunos aí de fora que não gostam dessas ciências aí que estão muito mais próximas aí da robótica? Vamos pensar nisso, né, gente? Vamos imaginar aí se esse é o caminho, né? Bom, olha só que interessante, né? A gente está falando de soluções multidisciplinares, né? Ali tem um óculos, né, de realidade aumentada que foi feito ali só para o pessoal da engenharia, né? Pessoal da mecânica, pessoal da eletrônica, né? Do software, né? Eles foram lá e produziram aquele óculos, né? Funciona, o cara, né, consegue ver, né? Tem aquilo ali, né? Mas um negócio desse a gente consegue vender para alguém, gente? Será que alguém vai conseguir olhar um negócio desse? Um consumidor, né, comum, né, vai olhar isso e falar, pô, isso é legal, né? Mas, poxa, na minha equipe só tem agora pessoal que entende de eletrônica, de mecânica e de computação, né? E se a gente incluir aqueles alunos ali que gostam de design, né? Que não tem aptidão para eletrônica, para computação, mas eles gostam de design, tem outra aptidão. Será que o nosso óculos pode virar um negócio daquele ali? Ó? Óculos de realidade aumentada feita por engenheiro e trabalhado por design. Olha lá, agora o design olhou aquele negócio que o engenheiro fez. Não, cara, vamos botar a câmera ali, mudar isso aqui um pouquinho, alterar aquilo ali. E olha só o que virou, né? Isso aí é um óculos real, né? É o Microsoft HoloLens. E ele está numa versão que a gente chama de Develop Edition, que está custando aí $3.000. Então, quer dizer, se vocês procurarem lá no YouTube sobre Microsoft HoloLens, vocês já vão ver aplicações desse óculos de realidade aumentada na indústria. Claro que não é na indústria brasileira, né? Porque a gente não desenvolve tecnologia no país, né? As nossas indústrias do nosso polo metal mecânico podiam estar sendo ajudadas por tecnologia desenvolvida na região e a reduzir custo dessas indústrias, né, da nossa região com realidade aumentada. Pois dá uma olhada lá no YouTube, pega aí aplicações desse HoloLens que vocês vão ver, por exemplo, a ThyssenKrupp fazendo aplicação desse óculos aí da Microsoft em manutenção de elevadores. Porque essa tecnologia de realidade aumentada, que por incrível que pareça, né, temos vários softwares de realidade aumentada de graça, né, aquilo que eu já falei com vocês, né, muita dessa tecnologia que a gente não estuda nas escolas brasileiras são de graça, né, elas são distribuídas pelas empresas aí de graça, justamente para criar uma massa de usuários, né, e a escola brasileira agarrada nos currículos do MEC, né, que quando a gente precisa fazer uma revisão, vai passar pelo Congresso, vai passar por não sei para onde, a gente não consegue mais fazer. Né? Por isso que a gente vai ver modelos de escola nos Estados Unidos que já deram adeus para esse modelo de escola muito certinho. Né? Então, voltando aqui, né, para o nosso tema, né,
Isso aí mostra para gente que aquele cara de design, ele é tão ou mais importante que o pessoal técnico, né, gente? Você imagina, se a gente está pensando agora em produzir robôs, né, para ir aí, né, fazer aí, mostrar o nosso trabalho, né? Já pensou se a gente tivesse uma equipe de alunos aí agora, enquanto os outros estão trabalhando na mecânica, na eletrônica, na programação, uma outra equipe de alunos trabalhando no design, pensando no design, estudando, pesquisando o design? Como é que esses nossos produtos iam ter uma outra faceta, uma outra visão? Que ao invés de a gente ficar mantendo uma equipe só fazendo tudo, vamos pensar nisso aí, né? A gente só vai precisar de ferramenta, né, para gerenciar todo esse grupo aí de pessoas trabalhando, né, no mesmo projeto, mas em grupos diferentes. Então a sugestão é essa, né? Vamos chamar os alunos que gostam de design para o nosso projeto, não é isso? De repente lá na escola de vocês têm um cara que é bom pra caramba em desenho. Eu conheço, né, um sobrinho aí de um amigo meu, que o garoto com 10 anos é um gênio em desenho. Você dá uma caneta e um lápis para o moleque, ele desenha coisas assim fascinantes que eu fico assim de bobeira. Quer dizer, esse cara aí, né, se a gente dá um norte para ele começar a ir para o lado do design, né, esse cara que vai criar esse tipo de óculos que a gente está presenciando e está vendo aí, né? Bom, mas e aí? É só isso? Então tá bom, Jeff. Legal, temos que chamar o design também para o projeto. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos incluir esses alunos. Mas parou por aí? Bom, quem vai fazer o controle do projeto? Será que a gente tem aluno lá nas nossas escolas iniciais lá que tem vocação para a área de administração? E esse cara podia estar ali nas tabelinhas, ajudando a professora a organizar a coisa? Pô, quem vai fazer o marketing dos nossos produtos? Eu lembro que eu tive aí num evento em Barra Mansa, de robótica, e quando eu fui conversar com o aluno, né, pedi para ele me explicar o projeto dele, ele não quis, estava com vergonha, tal. Você imagina se eu tivesse um aluno ali mais descolado ali, né, que gostasse de venda, de propaganda e marketing para explicar. Porque isso é de cada pessoa tem uma aptidão diferente, né? Então, de repente, aquele cara, né, que é mais introspectivo, que é mais matemático, né, que é mais programador, não gosta de fazer uma explanação. E não adianta eu forçar a barra, que não é a praia dele. Ele gosta de ficar ali na caverna, desenvolvendo, fazendo, etc. Então, quem sabe, hein? A gente não vai conseguir alunos aí para fazer a apresentação do projeto, aquele aluno que é descolado, que gosta de falar, gosta de apresentar. E aí, olha só, a nossa equipe agora com design, com apresentadores, com pessoas ali fazendo a propaganda, bolando um tema, bolando uma camisa. Olha só o que a gente está fazendo, hein? Os nossos projetos de robótica ia ficar muito mais interessantes, né? E aí, quem vai bolar um plano de venda, né? Será que a gente já poderia introduzir isso, né? Aqueles projetos que a gente está fazendo lá em Arduino. Será que a gente podia ter algum aluno ali com aptidão para negócio, para relacionamento, mesmo que ele não vá vender, ele já começar ali a desenvolver um plano de negócio, começar já a pensar nisso, né? Aquele aluno que vai ver a aplicação daquilo no bairro dele, onde que aquilo poderia ser aplicado, que problema que aquilo que a gente está estudando na escola poderia estar resolvendo na comunidade desse. Bom, gente, a visão que eu tenho é que isso é inclusão social e científica. Não adianta, na minha concepção, a gente olhar só para os alunos que gostam de alta tecnologia, porque o cara que revolucionou a indústria no mundo, ele era basicamente um cara de design. Ele não era o fera na área de tecnologia, que foi o Steve Jobs. Quem já leu o livro dele sabe do que eu estou falando. Esse cara ele foi um gênio de marketing, de criação, de inovação. Não foi um gênio de computação. Ele tinha pessoas muito boas cercando ele. O que a gente quer dizer com isso? Então, né? Que a gente precisa, a gente vai precisar de ter, então, vários alunos, né?
concentrados para a gente começar a fazer que o nível do nosso projeto suba, né? Que o nível do nosso projeto fique mais complexo. Porque agora, ao invés de um aluno só estar desenvolvendo aquele mesmo projeto, eu vou ter vários grupos de alunos que, olha só, hein, com a tecnologia que a gente tem hoje de softwares aí, de WhatsApp, de Skype, de etc., de softwares aí, esses alunos, de repente, podem ter escola diferente. Hein? Já pensou se a gente tem uma escola que é especializada em mecânica, outra em design, outra em eletrônica, outra em computação, e agora esses caras vão poder descer muito mais lá no buraco do queijo e daqui a pouco superar a gente tudo nisso tudo aí, porque eles são, se a gente der corda para eles, eles vão embora, né? Se a gente estimular, eles vão embora. Será que esse é um caminho? Convido aí os senhores a refletir comigo se os nossos projetos ficariam mais complexos, mais elaborados, se a gente dividisse as tarefas ali, e a gente vai ver daqui a pouco ferramentas que vão ajudar a gente a fazer isso, ok? Bom, agora vamos falar um pouquinho de sustentabilidade científica, né? O que eu estou chamando aí de sustentabilidade científica, né? Vamos ver um conceito assim, né? Como tornar a ciência comum no lar brasileiro aí, né? Legal. Hoje eu tô ensinando, né? Vocês vão estar ensinando para esses alunos computação, eletrônica, não sei o que, né? Você imagina quando esse garoto chegar em casa e falar com o pai dele, né? Capaz do pai dele, da mãe dele, vocês devem ter passado por essas experiências que eu passei por isso pessoalmente. Os pais não sabem nem o que eles estão estudando, o que é isso, né? Que coisa é essa que eles estão fazendo, né? Mas será que no desenrolar da matéria, se esses pais se a gente conseguisse desenvolver produtos e não somente experimentos, né? Ou coisas, né, blocos que a gente depois lá no futuro, se a gente juntasse, a gente poderia fazer algum produto, né? Se aquela mãe costureira, né, que tem aptidão para costura, né, ajudasse, se o pai carpinteiro ajudasse, né? Ou seja, a escola promovendo essa inclusão social e científica da sociedade em torno dela, né? Você imagina aquela mãe fazendo uma roupa para o nosso robô, né? Descolada, tecnológica, né? Que vai esconder todo aquele mecanismo dele ali, né? Para ele ficar assim com uma cara mais humana, né? E que foi desenhado, né? Que foi pensado para aquele pessoal de design, né? Será que dá certo? Será que seria legal essa inclusão, né? Será que o pai que é eletricista que vai ver aquela coisa ali que o filho fez de acionar aquela lâmpada à distância, pô, olha só, sou eletricista, isso pode me ajudar no trabalho, né? Ou seja, a ciência ia sair da escola, né? Ia brotar na sociedade, né? Acordando esse gigante que está dormindo, né? E os professores vão ser o responsável por essa transformação social aí no país, né? É um sonho, né? Mas será que a gente consegue junto tornar ele realidade? Será que a gente não tem pais ali que poderia estar, de alguma forma, ajudando a gente a alavancar isso aí? Vamos pensar nisso aí, né, gente? Bom, então o objetivo dessa sustentabilidade era desenvolver produtos. Eu acho agora, pelo nível de estudante que a gente está lidando, ainda não são estudantes de curso técnico, curso superior, desenvolver coisa de baixa tensão, que não vai oferecer risco aos alunos e usuários, jogos, né? Alguma roupa, alguma coisa ali que a gente não vai botar ninguém em risco, nem os nossos alunos, nem quem for usar, né? Buscar dentro da comunidade quem poderia ser realizado para melhorar a vida do bairro, né? Será que aquele aluno ali que está todo dia incluso naquela comunidade dele ali, ele não tem ideias de coisas que poderiam melhorar o bairro dele? Você imagina se os nossos cursos ali, com aquele aluno, poxa, o professor, lá no meu bairro precisava de um sistema assim e tal, para melhorar isso, para melhorar aquilo, tal. Às vezes eu chego no posto médico, está tudo fechado, mas se eu tivesse uma campainha ali sem fio, olha só, hein? Será que a gente não tem coisa que a gente pode fazer e aplicar ali dentro da comunidade, né? E como eu falei, buscar apoio dos pais, né? Que muitos deles já são profissionais em alguma área para aperfeiçoar esse produto que a gente está fazendo, né? Montar equipes multidisciplinares, né, se possível, né, eu acho legal ter uma camisa, um símbolo, né, para tomar o desenvolvimento, um desafio divertido,
como se fosse um jogo, né? A gente está vendo ali, né? Neurobóticos, né? Tem outra aqui lá acho que esse pessoal aqui, eles são da UFRJ, né? E parece que nós já temos até uma equipe de robótica aí também em Volta Redonda aí que já ganhou prêmios. Então eu acho legal esse negócio aí de repente as equipes, né, começar a terem um nome, né, ter de como é que eu chamo essa equipe, né? Acho que isso é bacana, né? Isso pode extrapolar um pouco ali o ambiente acadêmico, né, e começar a juntar a torcida ali em volta disso e essa coisa aí começar a evoluir, né? Vamos dar uma pensada nisso também, se isso aí não pode entrar no nosso programa, né? Bom, agora vamos falar um pouquinho de produtos, né? Nós temos aquela ideia, né? Será que dá para a gente desenvolver produto, alguma coisa, né? Mas o que é um produto? A gente já parou para pensar nisso, né? O que é um produto? O que seria um produto? Vamos dar uma pensada. Eu peguei uma definição aqui de produto, né? E antes de a gente falar lá sobre gerência de projeto, né, vamos entender essa concepção de produto, né? Olha lá, do Wikipedia, lá. Produto em administração e marketing, olha só, numa determinada área, produto é um conjunto de atributos tangíveis ou intangíveis constituídos através do processo de produção para atendimento de necessidades reais ou simbólicas, e que pode ser negociado no mercado mediante um determinado valor de troca, quando então se converte em mercadoria. Tá vendo? O produto, né? Quando ele for para o mercado, é que ele vai virar mercadoria, né? Bom, separar esses conceitos aqui para a gente dar uma olhadinha em cada conceito desse aí em separado, né? Bom, separei lá. O produto é um conjunto de atributos tangível ou intangível. Então nós temos que pensar nos atributos antes da concepção, né? Pô, mas o que eu quero fazer, né? Quais vão ser os atributos disso, né? Se eu estou produzindo alguma coisa, né? Eu vou botar um botão, 2 botões. Esse atributo, né? Ele não é botão, ele é intangível, ele está dentro do software, né? Ah, poxa, esse produto ele vai precisar de uma bateria de longa duração, né? Nós temos lá em programação, na área de microcontroladores, uma coisa que a gente chama de watchdog, que reseta, né? um chip, um microcontrolador sozinho, né? Aquele chip que ele vai ficar guardado, escondido num lugar lá, que se ele travar, não tem como chegar lá e apertar um botão de reset. Então esse processo de watchdog ele já faz isso regularmente, ele vai lá e dá um reset, para que se aquela máquina travar, eu vou estar sempre reiniciando ali o programa, né? Então eu tenho que, né, dar uma detalhada, uma estudada aí nesses atributos, né? Para a gente constituir, né? É constituído através de um processo de produção. Olha só, hein? Então temos que pensar como vamos produzi-lo, ou seja, onde estão os fornecedores, tenho peça no mercado nacional, qual a ferramenta que eu vou utilizar e etc. Eu li uma história lá, acho que foi da HP, que os caras da HP eles sabiam que eles estavam fazendo uma coisa assim muito nova quando não tinha uma ferramenta no mercado para ele utilizar naquilo, ele tinha que criar uma ferramenta primeiro para ele fazer. Então ele sabia que estavam fazendo uma coisa nova. Olha que interessante, né? E a gente tem que ter um cuidado, né? Antes da coisa virar um produto, da cadeia de fornecedor, né? Poxa, será que agora eu começo a vender isso e aquele componente que eu estou usando, ele é difícil de achar, né? Então eu tenho que adaptar, né, aquele meu projeto que estava no mundo teórico, né? Quando eu começo a pensar nesse mundo de produção, né? Eu tenho que adaptar aquele meu projeto para que aquele projeto possa ser viável, né? Possa ser, né? Eu tenho que às vezes nacionalizar, né? Às vezes aquele meu projeto está usando um chipzinho SMD que eu não tenho no mercado brasileiro fácil acesso, então eu adapto ele para nossas condições para vender, né? Então, quer dizer, fazer um produto não é diferente de fazer um projeto.
para atendimento das necessidades reais ou simbólicas, né? Ou seja, os atributos lá que eu pensei, né, estão atendendo às necessidades reais do mercado, eu fiz uma pesquisa, eu quero introduzir um novo conceito no mercado, né? Está aí, né, aquela equipe de marketing, né, que estaria na sala junto com a gente, né? Eles poderiam produzir questionários, né, para perguntar para a população se aquela ideia que a gente está pensando é uma ideia legal. De repente eu estou aqui, estou achando que descobri, né, a pólvora novamente, e quando eu vou para o mercado perguntar, ninguém está querendo aquilo, né? Ou muitas das vezes, né, pode ser que o mercado realmente nem saiba o que está querendo, né? Então eu tenho que ter uma propaganda, né, uma maneira de mostrar a necessidade daquilo para o mercado, né? Então tá vendo? Mais uma necessidade aí da nossa equipe multidisciplinar, ok? Então isso aí a gente dá um review aí de produtos, né? E o outro último ali destaque que possa ser negociado no mercado. Olha só, nosso produto tem que ter um valor comercial, ou seja, temos que ter técnica para transformar custo em preço. Essas são coisas diferentes, custo e preço. O que é custo? O custo é aquela minha tabelinha que eu faço dos insumos que eu estou comprando para montar o meu produto ou meu projeto. Ah, tive que comprar um transistor, um diodo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, o preço então do meu produto que eu vou entregar lá é só a somatória disso? Claro que não, né? Porque eu levei um tempo, então tem que agregar naquele preço, né, o custo do meu tempo, né, um lucro, né? Então tem várias componentes que eu tenho que agregar no custo para o custo tornar preço, ok? E a gente vai ver de novo, lembra que eu falei lá daquele aluno que gostava da área comercial, né, tal? Será que isso pode ser uma função dele? Esse cara lá pegar os custos e transformar em preço? Pô, professor, mas agora como é que eu faço isso, né? Daqui a pouco a gente vai ver como é que a gente vai fazer isso. Tem técnica para fazer isso. Então eu tenho que transformar custo em preço. E o que vai para o mercado é preço. Custo, só a minha empresa sabe o custo daquele produto. Que quando eu estou elaborando o custo daquele produto, está a minha margem de lucro ali em cima que eu vou ganhar também, né? Eu estou remunerando tudo que eu gastei na empresa, água, luz, funcionário, insumos que eu gastei, os componentes que eu gastei. Tudo está ali embutido naquele preço daquele produto. Ah, entendi, né? Então eu vou pegar lá a luz do mês da minha casa e botar ali, né? Claro que não, né? Você vai diluir naquilo no número de produtos que você vai fazer. E tem técnicas para a gente sair do custo e chegar no preço. Que se eu errar isso, ou eu posso tomar prejuízo, ou eu posso vender muito caro, botar um preço muito caro e não conseguir vender. Tá? Então, custo é aquilo que eu estou gastando para montar a coisa e preço é por quanto eu vou vender. Nesse preço tem que estar incluído não só o que eu gastei, mas a minha mão de obra, meu tempo, o tempo de pesquisa que eu levei para gerar aquele preço. Okay? Hoje a gente vê no mercado, né, plaquinhas nesses relógios da Apple, são pequenininho, né, negócio fraquinho, pequenininho ali, mas tem um preço altíssimo, porque ali está embutido tecnologia, pesquisa, um monte de coisa. Ok? Bom, e para a gente produzir, né, algum produto, a gente não pode esquecer que todo produto tem que atender alguns requisitos básicos, né? E a gente tem lá a Associação Brasileira de Norma Técnica, que delimita as coisas, temos o Inmetro, né, que delimita, temos os PROCONs, né, temos a Lei do Consumidor, que quando eu vendo alguma coisa eu tenho que dar no mínimo 3 meses de garantia, né? Será que aquele produto que eu fiz ele vai funcionar esses 3 meses? Poxa, eu fiz aquilo dentro de casa, o cara botou ele no sol agora para funcionar. Ih, professor, poxa, eu esqueci de botar no sol para ver se ele ficar 3 meses no sol tomando chuva e sol, se ele não vai queimar, né? Senão depois o cara vai lá no PROCON, tem a lei do consumidor e você está complicado, né? Então nós temos organismos, né, que regulamentam isso, né? Por exemplo, né, quando a gente está fazendo coisas, né, para aplicar em eletricidade em baixa tensão, né, temos uma norma lá 5410 que fala sobre instalações elétricas em baixa tensão, né?
E não podemos lembrar que os nossos alunos são crianças. Sempre que pensar em produto, deve ter um adulto qualificado acompanhando eles nessas instalações, de repente não ter problema. Né? Por isso que eu acho que é legal, nessa fase que a gente está, produzir coisas de baixa tensão, pilha, etc., que não vai dar problema. Né? Devemos sempre buscar produto com baixo potencial de perigo, que trabalhe com tensões baixas, para evitar acidentes. Né? E o produto tem que atender às normas legais, como direito do consumidor, norma técnica brasileira, norma do CREA e etc. Ok? Então a gente também não pode ficar com aquela nossa ideia, eu fiz um negócio que apaga a luz, vou sair por aí vendendo. Né? Será que aquilo está adequado para eu colocar dentro do interruptor, ele vai funcionar bem? Né? E aí sim, chega aquela hora de eu chamar aquele pai eletricista, né? Para ele me ajudar ali na concepção do fechamento final daquilo, né? Ou se eu já tiver um engenheiro da própria prefeitura, né? Que esteja ali colaborando com esse trabalho, né? Ele vai dar aquela formatação final, colocando aquilo dentro de normas que tem que existir. Okay? Bom, então a gente está falando aí de multidisciplinar, né? De tal, de técnicos. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? E se esse cara aí, né, tivesse nascido no Brasil, né? Esse cara foi o cara que revolucionou a indústria de tecnologia, né? Pelo menos 3 indústrias aí foi esse cara que saiu tudo da cabeça dele. E olha só que algumas passagens interessantes do livro dele, né? Isso é quando o Steve Jobs era ainda ali, né? Final da adolescência, ele meio adolescente, né? Trabalhava na Atari. Quando o Jobs disse ao pessoal da Atari que estava deixando o emprego para sair em busca de um guru na Índia, o jovial O'Connor, que era o chefe dele, achou divertido. Ele entra, olha fixo para mim e diz: vou procurar meu guru. Aí eu respondo para ele: não diga, é mesmo, que barato, me escreva. E aí ele responde, olha só o que o Steve Jobs respondeu para o chefe dele. Ele diz que é que eu ajude a pagar. E eu lhe digo: corta essa. Então o O'Connor parou, pensou e teve uma ideia. O O'Connor bolou com o Jobs uma solução para isso. Depois se ofereceu para pagar a ida dele à Europa, a fim de colocá-lo em prática. O que é que ele falou com o Jobs, então? Olha só, tem que ser mais barato chegar à Índia a partir da Europa, de lá. Jobs concordou. E assim O'Connor abriu-lhe o caminho com a exortação: diga oi para o seu guru por mim. Agora você imagina hoje, né, nesse mercado, né? E olha que isso aconteceu, né, lá na década de 80, né, 70, 80, lá nos Estados Unidos. Você imagina hoje, né, se alguém chegar numa empresa brasileira, né, um jovem desse, e falar que atrás do seu guru na Índia, né? Capaz do cara ser demitido, né, colocar numa lista negra, né, distribuir o nome dele em todos os RHs do Brasil, para ele nunca mais conseguir emprego em lugar nenhum. Né? É complicado. Né? E aí volta aquela minha pergunta. Né? Se esse cara tivesse nascido no Brasil, né, com esse nosso pensamento arcaico, né, atrasado. Né? Bom, outro detalhe aqui. Jobs ficou impressionado. Ele metralhou Wozniak. Wozniak era o cara ali que era o técnico, que era o engenheiro, né? Aquele cara introvertido, que não gostava de falar nada, mas era o gênio do negócio. Né? O computador poderia entrar em rede, era possível adicionar um disco de armazenamento de memória. Também começou a ajudar o Woz a obter componentes. Particularmente importante eram os chips de memória dinâmica de acesso aleatório. Jobs fez alguns telefonemas, conseguiu de graça alguns na Intel. Steve é exatamente esse tipo de pessoa, diz Wozniak, que quer dizer: ele sabia como falar com um representante de venda. Eu jamais poderia ter feito isso, sou tímido demais. Olha só o que o cara está dizendo, hein? O cara que era o gênio da eletrônica, né, que criou aí os primeiros computadores aí que a gente está usando, disse que ele não tinha capacidade para fazer as negociações que o Steve Jobs fazia. E às vezes aí nos nossos projetos de robótica, a gente está deixando alunos como esse cara de fora. Porque talvez, né, a gente está focando o nosso projeto
em eletrônica, mecânica e computação. E às vezes naquele cantinho da sala está esse cara sentado lá, que a gente está desprezando ele. Vamos pensar nisso aí, né? O Wozniak era o gênio da computação, mas só deu certo junto com o gênio do design e marketing, ou seja, tudo na vida é multidisciplinar. Temos que juntar a cabeça. Dá uma olhada aí no aluno de vocês aí, de repente aquele cara que queria participar desse projeto, mas a praia dele não é eletrônica, mas aquele cara, a gente está deixando ele de fora, ele é um gênio que ia dar aquele tchan final nos nossos projetos aí. Vamos pensar nisso. Trazer todo mundo, vamos incluir todo mundo. Esse é o desafio que eu acho que a gente tem. Ok? Porque esse cara, ele não era o gênio da computação, mas ele era um gênio do design. Ele gostava da perfeição, gostava da coisa bem feita. Faz 50 vezes até ficar simples e perfeito. Hoje está aí a Apple, né? Quem usa o telefone deles aí sabe do que eu estou falando. Bom, olha só, mais um trechinho aqui da vida desse cara, está na página 78 do livro dele. Né? O que está escrito na biografia? Na verdade, ele não queria deixar a Reed, uma escola lá, universidade que ele estava estudando, mas ele queria apenas parar de pagar mensalidade ou fazer cursos que não lhe interessavam. Incrível que a Reed College tolerou isso. Olha só, hein? Você imagina um aluno chegar numa escola brasileira, falar com a diretora, olha só, a diretora, o cara, tem um monte de matéria aí que vocês estão me dando, não aguento estudar isso. Eu queria estudar essa matéria, essa e essa matéria. Imagina isso no Brasil, gente. O incrível que o Reed College tolerou isso. Olha o que o diretor lá falou. Ele tinha uma cabeça muito inquisitiva e que era imensamente sedutora, disse o vice-reitor para assuntos estudantis Jack Duman. Ele se recusava a aceitar verdades recebidas automaticamente e queria examinar tudo por si mesmo. Duman permitiu que Jobs fosse ouvinte em cursos e permanecesse com os amigos no dormitório, mesmo depois de deixar de pagar a anuidade. Alguma universidade ou escola brasileira vai permitir isso, gente? Olha que nós estamos falando de um país aí há 20 anos, 30 anos atrás. Você imagina hoje numa faculdade, na universidade brasileira, né? Universidade paga, né? Um aluno chegar e falar para o reitor, cara, eu queria parar de pagar meu curso e só assistir algumas aulas aí que eu gosto. Olha só, hein? Bom, no minuto em que caí fora, agora é o Steve Jobs falando, pude parar de frequentar os cursos obrigatórios que não me interessavam e comecei a fazer os que pareciam interessantes. Entre eles estava um curso de caligrafia. Olha só, hein? Que o atraiu porque ele havia notado que a maioria dos cartazes do campus era lindamente desenhado. Era mais um exemplo de Jobs posicionando-se conscientemente nas interseções entre a arte e a tecnologia. Em todos os seus produtos, a tecnologia estaria casada com excelente design, aparência, elegância, toques humanos e até mesmo romance. Ele estaria à frente da promoção de interfaces gráficas amigáveis do usuário. Desse ponto de vista, o curso de caligrafia, que é o que ele escolheu a fazer lá, se tornaria um ícone. Se eu nunca tivesse aprendido naquele curso da faculdade, o Macintosh, o computador da Apple, jamais teria tido fontes múltiplas ou proporcionalmente espaçadas. E como o Windows simplesmente copiou o Mac, é bem provável que nenhum microcomputador estivesse. Olha só, hein? Quando ele deixou de fazer os cursos que ele não interessava, ele começou e foi fazer o curso que ele gostava, né? Que ele sentia atração por aquilo, foi o que despertou isso nele, né? Eu lembro do meu curso técnico, né, que eu tive que ler, fui obrigado a ler alguns livros de literatura do Machado de Assis, etc. e tal. Eu às vezes negociava com o professor, professor, deixa eu ler 5 livros técnicos no lugar de um livro desse de literatura. E o professor sempre me falava, não, você tem que ler literatura,
literatura é importante. Bom, hoje, depois de 25 anos aí no mercado de trabalho, né, tal, nunca usei literatura para nada. Perdi foi muito tempo utilizando matérias que não era da minha formação técnica e do que me chamava a atenção. Talvez essa mudança no currículo aí que o MEC está propondo, né, a gente tem que olhar isso com mais cuidado, né? Porque esse é um dos grandes diferenças do ensino brasileiro, das grandes diferenças do ensino brasileiro para o ensino lá de fora. Lá fora o cara foca naquilo que ele quer fazer. Aqui a gente tem um currículo imenso, extenso, e que todo mundo vira um generalista. Não vira um especialista em nada, né? Eu, quando li isso, eu lembrei dos livros de literatura que eu tive que ler e que nunca mais li nenhum, tá, gente? Desculpa aí os professores, mas eu nunca mais li nenhum livro de literatura. Minha estante lá deve ter umas 3, 4 estantes de livros técnicos. Nunca mais li livro de literatura. Mas gosto, tá? Eu já li livros de filosofia que me chamaram a atenção, mas de literatura não li. Bom, então o produto ele não é somente tecnologia, né? Quando Jobs chegou ao saguão da Atari usando sandália, exigindo um emprego, Alcorn, o engenheiro-chefe da Atari, foi a pessoa chamada e disseram: Alcorn, tem um garoto hippie na entrada, ele disse que não vai embora enquanto não o contratarmos. Devemos chamar o tiro ou deixar ele entrar? O Alcorn olhou e falou: é mesmo? Tem um cara vestido de hippie aí, falou que não vai embora enquanto a gente não contratar ele? E traz o cara. Imagine uma cena dessa na CSN, na Petrobras, na siderúrgica Barra Mansa, hein? Chegar um garoto vestido de hippie lá na portaria e falar para o guarda lá para chamar o diretor que ele só vai embora depois que alguém contratar ele, né? Quer dizer, se esse cara tivesse nascido no Brasil, né, com a nossa cabeça, né, ele nunca poderia ter estudado focado naquilo que ele queria, na universidade lá que ele estudava, né, e nunca teria iniciado a carreira dele na Atari. Porque, né, nós temos um padrão, né, acadêmico, né, rígido, né, que a gente tem que seguir, é isso? Tem que bater o bumbo, e enquanto a gente fica batendo esse bumbo, batendo esse padrão, né, tal, forçoso, os outros países estão explodindo em tecnologia e estamos nós aqui, né, caminhando a passo de tartaruga. E isso que a gente está fazendo, eu acho que até é uma coisa anárquica, né? Olha só, nós estamos estudando uma coisa fora do currículo do MEC. Que Deus nos perdoe, né? E vamos em frente. Bom, como estamos falando de estudo, né, de escola, né, dessas coisas, né, eu vou mostrar para vocês uma reportagem, acho que eu mandei até para o nosso grupo de WhatsApp, das escolas que estão despontando lá no Vale do Silício. Essa 52 lá, na 42, Silicon Valley, né? Olha só. Esse artigo, né? Ele está lá no LinkedIn, né? Foi escrito ali pela Michelle Schneider, né? E tem um nome lá de Futuro da Educação segundo o Vale do Silício. Então, nessa escola lá, é uma universidade revolucionária, a 52, a 42 lá, né? Olha só que estranho, né? 100 professores, onde não há livros e nada é pago. A ideia é receber por um ano 1.000 estudantes interessados em programação de computadores, desenvolvimento de software. Durante o curso, os alunos trabalham sempre em grupo e avaliam os trabalhos um dos outros. Para atingir essa meta, a universidade combina uma forma radical de ensino colaborativo e aprendizagem por projeto. Os alunos usam fontes gratuitas disponíveis na internet e recebem ajuda dos colegas. Como nos jogos de computador, os estudantes vão avançando no curso em níveis ou fases e competem
com o mesmo projeto. E eles se formam a atingir o nível 21. Isso geralmente leva de 3 a 5 anos. Ao concluir o curso, recebe um certificado, nada de diploma tradicional. Olha só, a universidade, né, que está lá no Vale do Silício, né, onde essas empresas bilionárias, Google contrata gente, não tem mais professor. Né? O que é não ter professor? Ah, professor, não tem mais nenhum professor, né? Não, o cara, a informação cai do céu na cabeça dele. Não é isso, né? O que ele está dizendo aqui, que hoje a gente tem um volume de informação tão grande disponível na internet, depois eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho do que eu estou falando, que toda essa alta tecnologia que eu vou levar para vocês vão ver daqui a algumas aulas também que está disponível de graça. É tudo de graça na internet hoje. Muito disso já, inclusive, traduzido para português. E a gente não utiliza isso nas escolas brasileiras. Nós ficamos presos aí a uma tecnologia, um currículo ultrapassado, enquanto que, olha só, né, na universidade agora, você imagina, né, aqueles nossos alunos agora de meio período, né, se a gente fizesse uma coisa assim com eles no outro período, né, ao invés da gente estar junto com eles ali, a gente desse só uma sala, né, com computadores, né, com infraestrutura, né, e lá, aprendizagem por projetos, né, e alguns desafios para eles correrem atrás ali. Será que eles iam conseguir? Eu acho que sim. Singularity University, essa aí também fez um estudo fantástico sobre o futuro, que está numa outra apresentação minha, que vou mostrar para vocês. Bom, essa universidade ela foi criada pela NASA e pelo Google. Olha só quem criou ela, né? Fica dentro do centro de pesquisa da NASA. O curso principal dura 10 semanas e, para se ter uma ideia, no final do curso, seu projeto de inovação precisa impactar 1 bilhão de pessoas em 10 anos. Ah, você se forma em futurismo, no caso. Olha só, o curso é futurismo. Por último, passou por diversos exemplos desse futuro que parece já presente por lá. Ou seja, o que esse cara já tem lá nessa universidade? Olha lá, impressora 3D imprimindo carne, isso mesmo, carne vermelha. Casas, órgãos e ossos humanos. Drones fazendo delivery de entregas, diversas da Amazon, tudo já está testando lá na universidade. Robôs que realizam tarefa doméstica, como lavar louça, lentes de contato que apresentam diversas informações como o caminho do Waze, temperatura, hora. Olha lá, está tudo lá numa universidade e olha só que legal, né? O negócio chama universidade e tem um curso de 10 semanas. 10 semanas, 4 semanas, né? Aí tem, né, no mês, né? Olha só, hein? O cara tem 10 semanas só, hein? 2 meses, 8 semanas, 3 meses, né? 3 meses aí o cara está formado na Singularity University. Está vendo? Em poucos meses produzindo tecnologias que vai impactar 1 bilhão de pessoas. E o cara aqui da 52, olha, né, o que ele mostrou para a gente aqui, né? Os alunos usam fontes gratuitas disponíveis na internet e recebem ajuda dos colegas. Olha só, hein? Se a gente juntar esses garotos todos num local que a gente dê possibilidade para eles desenvolverem coisas, né? Isso aqui não é mais futuro, tá? A gente está falando de presente que está acontecendo lá nos Estados Unidos, tá? Não está falando mais de coisas futuristas. Isso é o presente. Diferença do nosso modelo de ensino daqui, né? A outra escola lá, né, Minerva School. Na Minerva School não há salas de aula, não há provas. O campus é itinerante e a cada semestre o aluno mora em um país diferente. O conteúdo são interdisciplinares, ministrados online. Olha, nós estamos aqui fazendo um pouco aí igual a Minerva School, né? Por meio de uma inovadora plataforma de ensino. O objetivo da universidade é formar líderes globais
capazes de resolver desafios mundiais complexos. Segundo eles, a Minerva é o lugar de quem quer mudar o mundo. E ela, no mínimo, 2 vezes mais concorrida que as universidades americanas tradicionais, como Harvard. Apenas 2,% dos inscritos na Minerva School foram aprovados. Apenas 2,5% foi aprovado. E é uma escola que não tem sala de aula, gente. E que não tem prova. Meu Deus do céu, não quero nem lembrar do MEC agora, hein? Vamos nós, né? Vamos passar para outra, né? Antes que a gente fica deprimido, né? Bom, olha lá, o 4º dia dela foi na Draper University, fundada por Tim Draper, um dos primeiros investidores da Tesla, Skype e Hotmail. Olha só, quem é o cara, né? A temática da universidade é focada em super-heróis. Tim defende a ideia de que para mudar o mundo é preciso mudar a educação e na sua escola os alunos são incentivados a despertar seus superpoderes. As atividades são realizadas para inspirar os estudantes a assumir riscos, colocar a mão na massa, tirar ideias do papel e, por fim, o trabalho de conclusão é apresentar seu negócio para uma banca de investidores do Vale do Silício. Tim reúne jovens empresários, fundadores de startups, executivos, investidores no ambiente em que não há problema nenhum em falhar. Olha só, hein? Você imagina esse nosso projeto aí, né, o Inova Sul, se daqui a pouco, né, nós tivéssemos aí um local, né, esses nossos projetos desenvolvidos, né, a gente está apresentando eles para uma bancada de empresários locais que a partir daí iam começar a criar as nossas empresas de tecnologia, né? Bom, tá aí, eu deixei aí o endereço, né, desse passeio, né, que essa Michelle Snyder deu lá pelas escolas do Vale do Silício. Mas eu acho que a gente está fazendo um pouco disso, né, gente? Estamos fora aí do tradicional, tentando implementar uma coisa que nunca foi implementada, né? Temos para finalizar, a Nueva School. Vamos também na Nueva School, Escola de Educação Infantil ao Ensino Médio para alunos superdotados, que é acima de 130. Seu diferencial é a aplicação do Design Thinking e de laboratórios de prototipagem onde os alunos podem colocar em prática seus projetos. O objetivo é potencializar o aprendizado através da experimentação. O ato de errar é valorizado como parte do processo, o que estimula o estudante a superar suas dificuldades, já que sem chegar à formulação correta, não é possível concretizar o projeto. E aí eu fico pensando, né? Como as nossas incubadoras, né, de empresas, né, estão sendo abertas pelo Brasil afora, vão disputar com esse modelo, né? O nosso aluno aqui formado no nosso modelo de escola, né, vai fazer um projeto para disputar com um aluno formado nesses outros modelos de escola. Vamos mudar, e é o que a gente está fazendo aqui, né? Estamos mudando esse modelo. Então, vamos em frente. Bom, a gente estava falando lá, né, o cara lá da 52 lá também falou, né, que ele usa, né, fontes aí, né, mas no Brasil nós temos isso? Vamos ver. Olha lá, hoje temos um vasto volume de conhecimento na internet sem custo, que pode ser atividade extra classe para alunos, aumentar sua percepção de negócio. Um exemplo que eu dei aqui lá do Sebrae EAD. Olha lá, esse curso aqui muito maneiro, eu já fiz Aprender a Empreender. Muito bacana, dá muita noção de negócio. Fluxo de caixa, olha lá, para aquele aluno lá que estava ajudando, né, a gente a controlar o custo, né, do projeto, não o preço, o custo do projeto, né? Olha lá, controle de gasto na indústria, né? Olha que bacana, né? Preço de venda no serviço. Aí, um curso que ensina eu a elaborar o preço de venda. Sabe quanto custa? Nada, de graça. Sei vender. Olha aí, aqueles nossos alunos ali. Já pensou se isso aqui
Oficina SEI, formar preço. Olha aí, aquele negócio lá que eu estava falando de como é que eu formo um preço. Está aí de graça. Isso aqui não podia ser uma atividade extra classe para aquele aluno que só tem aula de manhã? Olha só, cara, você vai ter que fazer esse curso aqui na parte da tarde, no computador ali da biblioteca. Carga horária, tá tudo aqui. E, gente, é de graça esses cursos. Veduca, um monte de curso das universidades do mundo, das melhores universidades do mundo, de graça. Eu fiz um curso aqui que foi o melhor que eu fiz até hoje, que eu já vi, sobre inovação. Vocês que são professores que estão nessa área deveriam fazer esse curso do cara de inovação. É um curso de um professor, de um doutor da USP, que ele fala sobre inovação para a gente entender o que é inovação. Excelente, sabe quanto que é? De graça. Se eu quiser um certificado no finalzinho, pago um pichulezinho, que eu pago até para valorizar a aula que aquele cara deu de um conhecimento que, se não fosse essas plataformas, a gente nunca ia ter acesso. Coursera. Estou fazendo um curso aqui de engenharia, de controle, com um professor do ITA. Simplesmente fantástico. Sabe quanto custa? É de graça. Ah, mas se eu quiser o diploma, eu pago. Mas você viu aquela universidade lá que o cara passa lá 4, 5 anos lá e não tem nem diploma mais? Tá aí, tá de graça. Então, é aquilo que o cara falou lá. As informações estão aqui, gente. Estão aqui. Já estão disponíveis, né? O Khan Academy também, um monte de curso bacana. Gente, tudo de graça. Ok? Então, eu acho que a gente, né, como educador, aí, a gente tem que indicar o caminho e depois, né, uma hora, sentar para ver isso. Né? Será que eu posso complementar aquela minha escola de meio expediente com essa coisa aqui fora da sala de aula? Claro, isso aqui é para o aluno que tem vontade de aprender, que quer avançar, que quer ir mais longe. Ok? Bom, chega de coisas esotéricas, né, de ver o futuro. Muitas coisas são do presente. Agora vamos falar de gerência de projeto. Como é que agora eu posso juntar esse monte de equipe diferente? Como é que eu vou organizar isso, Gerson? Ferrou, vou ter escolas diferentes no município, de mecânica, de computação. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos dar uma olhada aqui. Projeto. O que é um projeto? Olha só o que é um projeto. Definição. Projeto é um esforço temporário, empreendido para criar um produto, um serviço ou um resultado exclusivo. A natureza temporária do projeto indica que ele tem um início, um término definido. O término é alcançado quando os objetivos do projeto são atingidos ou quando o projeto é encerrado porque seus objetivos não serão ou não podem ser alcançados, ou quando a necessidade do projeto deixar de existir. Olha só, eu encerro um projeto também, que eu fui fazer uma coisa que no meio do projeto, nos estudos que eu estou fazendo, vou ver que não dá para fazer. Encerro e vou abrir outro. Então ele é um esforço temporário, empreendido para criar um produto. Essa definição foi do guia PMBOK, quinta edição. Tá? Esse PMBOK é um livro de projeto, onde os engenheiros aí, tem um instituto que chama PMI, Project Management Institute, que ele controla essa gerência de projeto aí mundialmente, e ele tem um livro, você encontra na internet aí, de graça também, chama PMBOK, quinta edição, tirei desse livro que eu achei de graça, na internet, que fala sobre isso aí, né? Bom, dentro dessa gerência de projeto tem várias ferramentas. E uma ferramenta que eu vou mostrar para vocês, análise de risco, tem um monte de coisa. Mas vamos ver uma ferramenta aqui. Uma ferramenta que chama EAP ou WBS. Esse EAP é a abreviatura de estrutura analítica de projeto. Ele é um processo de subdivisão das entregas do trabalho do projeto em componentes menores e de gerência mais fácil. Então, o que eu faço? O meu projeto de robô.
Eu vou pegar o meu projeto de robô e vou partir ele nos bloquinhos que a gente chama pacote de trabalho. Que pacotes esse é de trabalho? Né? Pode ser mecânica, eletrônica, design, então tudo pacotes de trabalho. Né? Então essa estrutura analítica de projeto ela ajuda a organizar o trabalho, distribuir tarefas ou pacotes de trabalho, fica mais fácil de fazer projetos complexos, pode envolver alunos de escola diferentes, porque cada um tem uma missão a cumprir. Então, depois que a gente faz essa EAP em conjunto, ela vai virar uma coisa analítica, uma coisa gráfica, que eu bato o olho e vejo como é que está a elaboração, como é que está o andamento do meu projeto de robô. Vamos ver uns exemplos. Olha lá, aquilo que eu falei para vocês lá. Ó. A minha gerência de projeto do PMI, que é aplicada na Petrobras para construir plataforma, sendo usada para fazer um churrasco no fim de semana. Olha lá, o que o cara fez aqui? Ó? Churrasco, quero fazer um churrasco. Então churrasco, ele separou os pacotes de trabalho. Olha lá. Comida, bebida, utensílio, produtos e infraestrutura. Agora dentro do pacote de trabalho comida, olha lá, ele separou em carne, pão de alho, queijo coalho, guarnições e sobremesa. Eu poderia pegar agora cada caixinha dessa que eu estou chamando de pacote de trabalho e designar uma pessoa como responsável. Ó, seu João, você vai ser responsável pelo pacote de trabalho e comida, Maria pelo de bebida, Joãozinho pelo utensílio, Marquinho pelo produto e esse aqui pela infraestrutura. Aí lá o cara da comida, mas dentro desse meu pacote de trabalho comida, o que eu tenho que fazer? Lá você tem que selecionar carnes, pão de alho, guarnição, sobremesa. Então tá legal. Então beleza. Aí eu subdividi a turma e dentro daquela turma que recebeu o pacote lá de comida, tem mais gente. Aí o que o cara faz? Então eu vou subdividir. Agora para o meu primeiro membro da equipe aqui, você vai ficar responsável pela carne. O outro pela sobremesa, o outro pela guarnição, e aí vai. Só que essas caixinhas agora, elas começam a ter um nome de responsável e um prazo de entrega. E eu que estou gerenciando o projeto, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, tem ferramenta para isso, só começo a verificar como é que essa coisa está indo graficamente aqui no olhar rápido, eu sei quem está com as tarefas atrasadas, quem concluiu e etc. Então. Olha lá, o cara de novo pegou esse super PMI, PMBOK e usou agora para um projeto de Minha Horta Feliz. Olha lá, como é que ele separou? Gerenciamento do projeto e requisito do projeto. Gerenciamento do projeto, ideia do projeto, planejamento, elaboração do acompanhamento, requisito do projeto, preparação do material, preparação do local, construção da horta, limpeza do local, inicialização. Pacotes de trabalho que ele distribuiu. Mas quem faz isso aí? A equipe. A equipe que está junto no projeto é que junto vão fazer esses pacotes aí de trabalho. Olha lá. Eu fiz um aqui. Eu agora fiz um aqui sozinho na minha cabeça, que talvez se eu tivesse com vocês, professores, poderiam sair até melhor. Um robô baseado no Arduino. Um robô baseado no Arduino. Quais os pacotes de trabalho que eu pensei para esse robô? Eu vou ter uma equipe de software, uma equipe de mecânica, uma equipe de impressão 3D, uma equipe de eletrônica, uma equipe de design, uma equipe de pesquisa e uma equipe de marketing. Olha lá, minha equipe de software vai elaborar o fluxograma do software, realizar o programa, testar o programa. A minha equipe de mecânica vai definir a estrutura, desenhar a peça, passar a peça para os soft slides que a gente vai ver lá na impressão 3D. A minha equipe de impressão 3D vai definir o melhor material, realizar a impressão, polir, pintar as peças. E assim vai. Olha só, agora eu dividi aquele meu projeto de robô, que às vezes hoje a gente bota um cara só para fazer, num monte de equipes, né, que vão estar ali junto.
colaborando para a gente realizar esta tarefa. Ok? Um softwarezinho que eu acho muito bacana, esse WBS Chart Pro. Olha lá, ele faz as caixinhas lá, mas com aquele formato. Olha lá, ó. Esse software eu desenho nesse primeiro formato que está ali à direita, né? E eu dou um clique nele, ele passa para esse outro formato que está aqui. Olha o outro formato que ele tem lá. Robô Arduino. Toda essa tarefa aqui vai levar 64 dias. Até hoje foi executado 0%. Ninguém começou. Ela vai começar na data tal, finalizar na data tal. Então, quando eu venho preenchendo essas caixinhas por aqui, né? Quantos dias que vai levar, o percentual, data de início, tal, esse cara daqui de cima vai mudando. Porque aquele 100% ali ele foi distribuído nessas tarefas todas. Então eu, professor que estou gerenciando todo esse projeto, eu bato o olho ali e já vejo. Como essa caixinha aqui, o cara não me deu retorno de nada, hein? Ainda não fez nada. Vamos lá, vamos cobrar. Então são várias visões que o WBS Chart Pro tem. Também tem programas de graça na internet para a gente elaborar a nossa WBS. Okay? Essa é uma ferramenta legal para a gente organizar o projeto. Bom, vamos lá. Uma outra ferramenta bacana que o pessoal usa aí na engenharia. 5W2H. Bom, 5W2H é, na verdade, um checklist de atividades específicas que devem ser desenvolvidas com o máximo de clareza e eficiente por todos envolvidos em um projeto. Essa sopa de caracteres corresponde, na verdade, às iniciais em inglês das 7 diretrizes que, quando bem estabelecidas, elimina qualquer dúvida que possa aparecer ao longo de um processo ou uma atividade. São elas. Antes de eu falar, olha só, eu posso usar o 5W2H em cada caixinha lá do meu WBS para me elaborar um plano de trabalho lá dentro. Ok? Vamos lá ver. Olha lá, o que eu vou fazer? O 5W, o primeiro W é de What. O que será feito? Então, eu recebi a minha caixinha, agora eu vou escrever, tá, vai ser feito isso. Por que vai ser feito? Isso vai ser. O professor pediu para fazer isso por isso. Ou seja, isso aqui é parte de um todo maior. Onde vai ser feito? Eu vou fazer no laboratório da escola, vou fazer ao sábado, vou fazer em casa. E quando? Quando vai ser feito isso? Tem que começar hoje, né? Tal. Por quem será feito? Quem são as pessoas que são responsáveis por esse pacote de trabalho? Estou chamando aquelas caixinhas lá de pacote de trabalho, tá? E o 2H, como será feito? Eu vou usar um software de computação, eu vou usar lá um ThinkCAD, vou usar lá um SketchUp, vou desenhar na mão. Como é que vai ser feito? E how much? Quanto vai custar? Tá vendo? Então, com essas ferramentinhas aí, 5W2H, a gente pode organizar aquelas minhas caixinhas. Para cada caixinha dessa, a equipe que recebeu a caixinha vai fazer essas perguntas, respondê-las e seguir esse checklist para ir embora. Ok? Essa é outra ferramenta de gerência de projeto. Uma outra ferramenta que é interessante, estamos acabando, é a análise de SWOT ou análise fofa, que a gente chama quando traduz. Né? Com a ferramenta você vai aprofundar o conhecimento a respeito do seu projeto e ter uma análise do contexto externo que o seu projeto está inserido. Então ele serve para analisar os pontos fortes, strengths, fracos, e as oportunidades e as ameaças de um negócio ou projeto. Geralmente ele vem num quadrinho desse lado. Coisas que ajudam, coisas que atrapalham, coisas internas da organização, né? São as forças da organização, né? Coisas que atrapalham são as fraquezas, né? Coisas externas, né? Oportunidades, ameaças, né? É útil porque com essa análise o empreendedor pode organizar um plano de ação para reduzir risco e aumentar a chance de sucesso na empresa. Vamos lá ver a nossa robótica. Olha só, de vez em quando aí nós tivemos aí uma professora aí, né, que apresentou o robô dela lá, ganhou em primeiro lugar a Campus Party, etc. e tal, né?
Mas olha só, a gente tem que começar a olhar também e anotar lá nesse nosso quadrinho lá, quais foram os pontos fortes dos concorrentes. Aonde os concorrentes estão fracos. Quais as oportunidades que o meu robô pode explorar. E quais são as ameaças para esse meu robô. Você imagina se para cada projeto desse de robô que a gente for disputar, a gente fazer essa análise antes do projeto. Os pontos fortes dos nossos concorrentes, vou procurar vídeo, vou ver o que robô dele faz, tal, o cara que ganhou, o que ele fez, né? Aos pontos fracos, as falhas que ocorreram, né? A gente vai colocar lá, né? As oportunidades, esse negócio de falha, tem um negócio muito bacana também na gerência de projeto, que eu vou falar para vocês, que eu gosto muito, né? Ele chama relatório de lições aprendidas. Toda vez que eu fecho o projeto, eu faço esse relatório. O que esse relatório contém? O que eu aprendi naquele projeto? O que eu aprendi? Coisa que deu certo, coisa que deu errado. Para quê? Para que no próximo projeto eu não faça errado de novo. Para que um colega que vai fazer um projeto semelhante àquele, cara, olha só, ele tentou isso aqui, mas não deu certo. Então esse relatório, né, de lições aprendidas, ele também é muito importante. E essa análise de SWOT também é muito importante, principalmente quando a gente for fazer disputa no mercado aí, tá? Se a gente temos que analisar os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças. Bom, gente, desculpa, né? Acabei me prolongando muito, né? Vocês estão vendo aí que o nome aqui do projeto eu estou chamando de Nova Sul, porque ele está começando a ganhar, né, uma coisa maior, então não dá para ele ficar só em Volta Redonda, ele tem que embranger o Sul Fluminense inteiro. Próximos passos agora vão ser as aulas de mecânica e impressão 3D. Nesse tempo eu vou estar preparando agora as aulas de eletrônica. A gente agora vai descer um pouquinho mais na toca do coelho em relação à eletrônica, para depois a gente entrar em computação, já sabendo polarizar o nosso transistor, colocar o nosso diodo, acionar o nosso relé, sem queimar o transistor, né? Que a gente vai fazer muitos acionamentos, não podemos queimar. Então a gente vai dar uma olhada nessas coisas aí na eletrônica. Essa foi uma aula um pouco menos técnica, né? Mais esotérica, mas eu acho que ela é de cunho muito importante, que ela visa a gente despertar talvez aí para um problema talvez de exclusão, né, de alunos que não são muito afins ali da área técnica, mas como o Steve Jobs fez, né, podem ser tão ou mais importantes nos nossos projetos de robótica. Um abraço a todos. Obrigado por ter acompanhado mais esse vídeo aí. Dúvidas a gente vai tirar lá no nosso WhatsApp. Discussões a gente vai fazer lá no nosso WhatsApp, ok? Aguardo vocês lá e um abraço a todos.